Quando Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Pedro declarou que Jesus era o Filho de Deus, ele disse para Pedro: Simão barra Jonas, você é chamado Pedro, né? Pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, do inferno, não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Então, irmãos, você e eu não podemos esquecer disso. Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, você que é crente em Jesus Cristo, você tem poder dado por Deus. Então, a única instituição na face da terra que tem o poder de Deus é a igreja. Ou seja, você que é crente, todo crente é a igreja de Cristo. Então, tem esse poder dado pelo próprio Deus, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então não podemos nos acovardar, não podemos ter medo, irmãos. Eu falei domingo passado, e citei o texto que vou recitar hoje de novo, 2 Timóteo 1:7, que Deus nos deu um espírito de poder, não de covardia, mas de equilíbrio e de amor. Então não se esqueça disso, irmãos. Nós somos igreja de Cristo, e nós temos que cuidar um dos outros. Foi isso que Deus mandou o tempo todo, Jesus. Ele amou os discípulos e o amou até o fim, e diz: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Então nós temos que cuidar um dos outros, que somos a igreja de Cristo. Então abra sua Bíblia comigo na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos refletir sobre isso. Cuidados uns para com os outros. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Encontra aí o texto, nós vamos orar mais uma vez. Deus está nos incomodando para orar, irmãos. Vocês são testemunha disso hoje aqui, que o Espírito Santo está nos incomodando para que nós possamos realmente usar essa arma que está ao nosso alcance, que Jesus deu, a sua palavra, bem como a oração. Encontra aí o texto, 1 de Pedro, capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Mas vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor, por esses momentos que o Teu Espírito Santo me motivou e colocou no meu coração esse anseio, esse desejo de estar aqui neste lugar, na tua presença, Senhor, porque o Senhor se faz presente. O Senhor prometeu na sua palavra: onde se encontra 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pai, nós sabemos que cremos que também o inimigo, ele é um covarde, ele é um gaiato, ele é um intrometido, e ele realmente se intromete no nosso meio, mas ele foi expulso desse lugar nesta noite, pelo poder da tua presença, pelo poder da oração, pelo poder da tua palavra, Senhor. E nós sabemos que cremos que nada vai nos impedir de estarmos com os ouvidos abertos, com os pensamentos para o Senhor, para ouvir a tua palavra nesta noite, Senhor. Ao entrarmos nesse lugar, quando nós entramos com o espírito de adorador, certamente nós podemos sentir a tua presença, porque o Senhor diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Senhor, Tu és o único Deus, não há outro que conheça o nosso coração, só Tu conheces, Pai. E Tu sabes como está o meu coração, Tu sabes o que eu estou pensando nesse exato momento. Senhor, se há algo em mim que não Te agrada, arranca de mim neste momento, Pai, para que eu possa ouvir somente a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo. Senhor, nós vamos continuar lendo a Tua palavra, já foi lida aqui inúmeras vezes, hoje à noite, Pai, e vamos continuar lendo, que Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente, e nos dá, ó Pai, todas as condições para que possamos assim praticar essa palavra, para que tudo que vemos fazer, nós somos bem-sucedidos, porque o Senhor promete na Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda, meu Pai, e que nada venha impedir de nós sermos fiéis ao Senhor, porque Tu és um Deus fiel, e nós sabemos que quando o Senhor age, ninguém impede. Não tem demônio, meu Pai, do inferno que vai tirar o desejo de um adorador, o desejo de um crente fiel ao Senhor, de Te seguir, independentemente da situação, seja ela diversa ou não, ele vai Te adorar, ele vai expressar do fundo do seu coração a sua adoração, ele vai ouvir a Tua voz, ele vai praticar. Ajuda-nos, ó Deus, Espírito Santo de Deus, fala ao meu coração, Senhor, continua falando ao meu coração, bem como o coração da Tua igreja, aplica a Tua palavra, Senhor, na mente e no coração do Teu povo. Senhor, eu sempre digo isso para o Senhor, e o Senhor sabe muito bem que as minhas palavras não vão mudar,
a mente e o coração de ninguém, as minhas palavras não vão mudar a atitude de ninguém, somente a tua palavra, a partir do instante que eu me submeto a ela, e que eu creio na tua palavra. Fala conosco, Pai, continua falando ao meu coração e o coração da tua igreja, pois eu te peço, meu Pai, essa é tua intervenção, essa tua bênção, e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. 1 de Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim na minha versão, que vocês já conhecem muito bem, que é a NVI. Mas se a sua não é igual à minha, não fique preocupado ou preocupada, porque a palavra de Deus não muda. É a mesma. O efeito é o mesmo. O poder é o mesmo. Então diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês, e o faça na qualidade de presbítero como eles. Eu vou voltar a ler o versículo 1. Portanto, apelo para os presbíteros, ou ancião, que há entre vocês, e o façam na qualidade de presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e o porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Que o Espírito Santo aplique esta palavra no meu coração, bem como no teu coração. Irmãos, eu fico assim imaginando, não somente hoje, dia 30 de abril de 2017, mas um pouquinho atrás, ou um pouquinho adiante. Nós estamos vendo, nós já vemos, estamos vendo e veremos muitos sofrimentos, muitas tribulações, muitas perseguições. E eu penso comigo, se a igreja de Cristo não estivesse na face da terra, como estaria esse mundo hoje? Você já parou para perguntar, fazer você mesmo essa pergunta? Se a igreja de Cristo não estivesse aqui, como estaria o mundo hoje? Já imaginaram como estaria o caos? Sodoma e Gomorra? E volta a dizer, não eu, mas Deus, que Deus deu poder à sua igreja. Esse momento que estamos passando de crise, dificuldade, não vai ser o primeiro nem o último. Vai vir mais crises. Hoje eu recebi um vídeo que alguém me mandou de o nosso ex-presidente da República, você sabe quem é, ele fazendo uma ameaça
ao nosso juiz Césio Moro. Alguém assistiu esse vídeo? Nosso ex-presidente da República, embriagado e fazendo ameaças e confirmando que ele vai voltar ao poder em 2018 para acabar com essa cambada. Os juízes, os homens da lei, que estão prejudicando eles, os homens que estão no poder. E eu assisti aquele vídeo e disse comigo mesmo, Lula, agora eu vou dar o nome a ele, Lula, nunca mais vai subir ao poder. Nunca mais Lula vai subir ao poder. Pastor, o que é isso? Quem viver, verá. Lula nunca mais vai subir ao poder no nosso país. Pode escrever. Mas, como igreja de Cristo, como eu disse no início da minha fala, nós temos que cuidar uns dos outros. É um dever, irmãos. É uma obrigação minha e sua cuidar uns dos outros, porque nós somos igreja e somos família de Deus. E família cuida um do outro. O marido é responsável pela esposa, pelos filhos, ou seja, família, e vice-versa. Cada um tem o seu papel, exerce a sua função no corpo, na família. E é sabido de todos que o cuidado da igreja foi confiado a um indivíduo, designado pastor. Eu preguei recentemente num culto fúnebre a sogra do irmão Edmilson, a dona Maria, e eu levei lá uma reflexão para que o povo que ali estivesse meditassem, que eles também iam voltar para o pó, como voltou a dona Maria, e lá tinha um representante de uma certa igreja, e eu cometi, usando o bom senso, o amor ao próximo, franqueei também ele a palavra, para que ele desse uma palavra para os que estavam ali enlutados, sofrendo com a perda da dona Maria. E ele, em alto e bom som, disse, amigos e amigas presentes, enlutados ou não, esse irmão titulado pastor, porque essa denominação, eles abominam pastor, eles não aceitam pastor. Então, esse irmão titulado pastor, como que foi um título que eu adquiri? Misericórdia. Esse título, irmão, ninguém se adquire. Quando eu entrei na faculdade teológica, eu virei do professor Lourenço, nosso diretor, que ele disse assim, você se veio aqui para aprender a pastorear, aprender a ser um pastor, volta para casa. Desiste. Vai fazer outra faculdade, ser um engenheiro civil, um arquiteto, um médico, um advogado, menos pastor. Porque aqui não forma pastor. Seminário e faculdade não formam pastor. Quem forma pastor é Cristo Jesus. Primeiro você tem o chamado, a vocação. Aí sim você vai para o seminário para receber o treinamento, a ferramenta para receber o seu ministério como pastor. Mas o pastor é uma vocação. Portanto, eu ouvi do meu ex-pastor uma frase que faz todo sentido, que muitos querem ser pastor. Eu tentei isso, não tive sucesso. Assim? Tentei isso, fui fracassado. Agora você, um pastor. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu quero ser pastor. Pastor ganha bem. Não é isso que a gente tem visto e ouvido? Pastor tem triplex na praia. Pastor anda de carro blindado. Pastor usa paletó de 20 mil reais. Pastor usa sapato cromo alemão de 18 mil reais. Mentira, 6 mil reais. Um cromo alemão. Brincadeira? Eu conheço um colega que usa cromo alemão. Isso aqui eu paguei 78 reais. Já tá carequinha, carequinha. Então, tenha isso em mente. Pastor. Pastor, esse é o cara. Eu quero ser pastor. Então, irmãos,
É sabido de todos que o cuidado da igreja foi confiado a um homem, a um indivíduo designado pastor. Isso está no versículo 2 do texto que nós lemos. Que diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Primeiro, o rebanho foi confiado ao pastor, que serve sob a autoridade do supremo pastor, Jesus Cristo. Ainda está no versículo 2. Olhem por ele, pelo rebanho, né? Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Então, eu não tenho nenhuma autoridade sobre vocês. Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Quem tem autoridade sobre a igreja é quem? O Supremo Pastor, Jesus Cristo. Eu sou apenas servo para servir a Ele, para cuidar do rebanho que Ele me confiou. Mas Ele é quem manda em vocês. Eu vi um dia um pastor fazendo uma ameaça. Homem, ele era um apóstolo. Você está debaixo da minha autoridade. Eu sou o seu espiritual. Se você sair daqui, você está amaldiçoado. Você perde a bênção. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Vocês não estão debaixo da minha autoridade, não, irmão. Misericórdia. Estão? Não. Nunca estarão. É de Cristo, o Supremo Pastor. Esse sim, vocês estão debaixo da sua autoridade. É Ele que abençoa vocês. É Ele que cuida de vocês. Eu sou apenas um instrumento para cuidar de mim, primeiramente, porque Ele cuida de mim, para me cuidar de vocês. Esse mês de maio é o mês da família. Família forte, igreja forte. Pastor, bem cuidado, em todo sentido, ele tem palavra de poder, que ele vai se dedicar à palavra, jejum e oração, certo? Ele tem autoridade, não apenas o conhecimento teológico, irmãos, porque eu já falei que o meu melhor sermão é a minha própria vida. Não é o meu conhecimento teológico. Eu pego a Bíblia, vou lá para o grego, para o hebraico, olha, eu faço a exegese, a homilética, digitei, bonitinho. Dr. Roxo Shed, já faleceu ano passado, que não foi nosso teólogo, né? Olha aqui esse sermão, nota 10. Teologicamente, nota 10. Porém, se eu não vivo o que eu prego, nada feito. É jogar palavras ao ar. Então, o pastor foi confiado, o rebanho foi confiado ao pastor, que serve sob a autoridade do Supremo Pastor, Jesus Cristo. E volta a citar o versículo 2. Orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Segundo, o pastor deve cuidar do rebanho por amor a Deus. Por amor a Deus. Ainda está no versículo 2. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. E hoje, não cabe a mim julgar, mas eu conheço pastores que eles pastoreiam, não é por amor a Deus, nem por amor ao rebanho. Você não conhece. Eu não quero dizer que eu sou bonzinho. Não, misericórdia. Eu amo vocês sim. Amo a Deus e amo vocês. E não tenho e nunca terei ganância. Irmão Nivaldo é testemunha disso. Eu vou pedir aqui permissão para falar para vocês, permissão a ele. Eu disse para ele, irmão Nivaldo, que é o meu primeiro vice-presidente, primeiro tesoureiro, está ali, meu segundo vice-presidente, irmão Roberto. Eu nunca vou chegar diante da igreja e dizer, irmãos, a crise está aí, aumentou agora a minha despesa, então eu quero aumento de salário, irmão Nivaldo. Reúna aí, você, irmão Roberto, irmão tesoureiro, segundo o irmão Renilson, a nossa primeira secretária, irmã Silvana, e eu quero aumento de salário. Eu nunca vou fazer isso diante de vocês, porque eu creio no Deus que me chamou e me sustenta, independentemente da situação, seja ela boa
ruim. Seja a época da vaca magra, da vaca gorda, eu nunca vou chegar diante de vocês para pedir aumento de salário. Nunca. Nem aqui, nem onde Deus me mandar. Eu não tenho amor ao dinheiro. Deus conhece meu coração. É por isso que eu continuo pobre materialmente. Eu não tenho um carro, eu não tenho casa, eu não tenho paletó de 20 mil reais, não uso o corpo alemão de 6 mil reais. Não. Sabe o que é o meu carro? Ele está com o pneu furado. Uma bicicleta que a Silvana me deu de presente. A irmã Silvana me deu uma bicicleta. Está lá com o pneu furado. Esse é meu carro. Uma magrecela, né? Uma magrela. Terceiro, o pastor é uma testemunha do sofrimento de Cristo, bem como o rebanho, irmãos. O pastor é uma testemunha do sofrimento de Cristo, bem como a igreja. Pastor, mas é assim? Sofrer? Não, não é isso que eu ouço. O que eu ouço de apóstolos, de pastor, dizer, olha, vem para Jesus. Vem para a minha igreja. Que seus problemas cessarão. Para de sofrer. Né? Você ouve? Para de sofrer, deixa de ser boba. A tua igreja lá onde tu está, lá não tem profeta. Na minha tem. Na tua igreja tem unção? Na minha tem. Tu anda de ônibus? Os membros da minha igreja nenhum anda de ônibus. Fusquinha então? Uno Miller? Não. Fiesta que está com o motor pifando? Não. Então, o pastor, ele é testemunho dos sofrimentos de Cristo, bem como a igreja. Olha o versículo 1, diz assim: e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro escreve essa carta aos gentios, aos presbíteros, aos anciãos, aos pastores, que é a mesma função, que é cuidar do rebanho, e pensa, eu também sou presbítero, eu também sou pastor, eu também sou ancião, e Pedro foi testemunha do sofrimento de Cristo, bem como seus irmãos. Quer acompanhar comigo? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, volta aí um pouquinho, Evangelho de João, e vejam o que Pedro afirma. Primeira carta de João, ou melhor, Evangelho de João, vamos lá, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17, que vou ler. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeirinhos. Novamente disse Jesus: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17 de João 21. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me amas? Pedro ficou amagoado, porque por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Então Pedro também era um pastor de ovelha. E Pedro testemunhou os sofrimentos que Jesus passou, bem como ele, seus apóstolos e os seus seguidores. Então o pastor é uma testemunha do sofrimento de Cristo, bem como o rebanho, vocês. Nós somos testemunha do que Jesus padeceu por nós. E se ele padeceu, você não vai padecer? Ah, eu não aceito isso. Já viu isso? Eu não aceito essa enfermidade. Eu
repreendo, eu ordeno. Misericórdia, irmãos. Quem sou eu para dizer que não aceito um sofrimento? Se eu digo isso, eu não estou seguindo o Evangelho de Cristo. Pastor, que coisa estranha. É isso, irmãos. Se eu não aceito o sofrimento, se eu não quero passar por adversidades, eu não conheço Cristo nem o seu Evangelho. Porque o Evangelho é sofrimento. Seguir a Cristo é padecer. Portanto, se você pregar a verdade, que deve pregar a verdade, a igreja fica vazia. Vazia, irmãos. Pregue o Evangelho de Cristo, o genuíno Evangelho. Pregue somente o Evangelho, que você, a igreja, ficar vazia. Porque hoje, o que as pessoas querem ouvir? Prosperidade, irmãos. Cura física, bem-estar. Não é isso? E o que disse Jesus? Olha, vocês querem me seguir? As aves dos céus têm ninhos. As raposas têm covis. Tem sua caverna para ficarem. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Foi isso que ele disse. No mundo tereis sofrimento, tribulações de várias natureza. Mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um alerta para o rebanho. É no sofrimento que Satanás se aproxima para atacar o rebanho, ou seja, a igreja. É no sofrimento físico, espiritual, que o diabo ataca o rebanho, irmãos. É mesmo, pastor? É. É no sofrimento. Porque ele sabe da tua fraqueza. Lembra-se de Jesus? Jejuou 40 dias e 40 noites. Ele estava com fome. O que fez o diabo? Foi atacar Jesus. Jesus, você está com fome, rapaz. Você ficou sem comer 40 dias e 40 noites, sem beber. Você está aí muito debilitado. Olha, você tem todo o poder que o Pai te deu. Então vamos lançar essas pedras aqui em pães e come. Não foi isso? O diabo foi atacar Jesus no momento de fraqueza física. Ele estava com fome. Então volto a dizer, para que você fique atento, é no sofrimento que Satanás se aproxima para atacar o rebanho, ou seja, a igreja. Por isso ele fala no versículo 8, 1 Pedro 5, diz assim, estejam alerta e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. É no sofrimento. Porque no sofrimento, irmãos, o que você faz e eu? A gente quer questionar Deus. Não é assim? A gente quer murmurar contra Deus. A gente não vem orar. Não é assim? Quando você está doente, desempregado, o carro quebrou, não tem dinheiro para arrumar, a conta está zero, aí vou para a igreja louvar. Você faz isso? Eu não sei. Acho que Deus não ouve mais minhas orações, eu vou desistir. E o diabo disse, é isso que eu quero. Ela está fraca, ele está fraco, é isso que eu quero. Então, irmãos, igreja, não se esqueçam disso. É no sofrimento que Satanás vai atacar você. Eu estou passando por isso, irmãos. Eu estou sofrendo em vários setores da minha vida. Você sabe disso. Vocês conhecem a minha história. Você conhece o seu pastor. Você conhece seu irmão em Cristo. Eu estou sofrendo e o diabo tem me atacado de uma forma. Vocês não fazem ideia. Não fazem ideia como o diabo tem me atacado.
É nos tempos difíceis que o inimigo começa a lançar medo, ansiedade, dúvida. É nos tempos difíceis que o inimigo começa a lançar medo, ansiedade, dúvida. Por isso precisamos constantemente confiar em Deus para que possamos ter autocontrole enquanto esperamos a ajuda de Deus. E ele fala no versículo 6, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que vos exalte no tempo devido. Oh, Senhor, volto a repetir, para mim e para você, é nos tempos difíceis que o inimigo começa a atacar, lançar medo, ansiedade e dúvida. Ah, não sei não, está difícil. Não é assim? Está muito difícil. Olha, eu envio currículo toda semana, todo dia, todo mês. E nada acontece. Aí vem o quê? Ansiedade, não é isso? O medo e dúvida. Dúvida. Por isso que ele diz, olha, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês anda como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. E versículo 6, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno, o devido. Lembre-se o que disse o apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, que vou citar o texto que eu citei, que eu estava aqui falando na minha fala inicial, 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Equilíbrio, autocontrole, domínio próprio, irmãos. Então, nos tempos difíceis, quando vier a ansiedade, o medo, a dúvida, eu tenho que ter essas características, essas qualidades: equilíbrio, autocontrole e domínio próprio, para que Satanás não me vença com as tentações, com as armadilhas que ele tem armado a cada dia para me pegar. Tem que ter esse equilíbrio, esse autocontrole e o domínio próprio. Por isso que ele fala, versículo 6, portanto, humilhe-se debaixo poderosa mão de Deus, para que no tempo os exalte. Deixa eu ler com calma. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Quarto e último, recebemos coragem quando nos lembramos de que não somos os únicos que sofrem. Não esqueça disso. Recebemos coragem quando nos lembramos que não somos os únicos que sofrem. Ah, isso acontece comigo, pastor. Com ninguém mais acontece. Só eu, toda essa situação. Não é assim que você vai pensar? Só acontece comigo. Não sei o que está acontecendo. Nada dá certo. Engana-se quem está pensando assim e agindo assim. Porque Deus diz na sua palavra, no versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 5. Resistam-lhe, que é o diabo, né? Permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós estamos em uma crise na família. Irmãos, como tem lares sendo atacados pelo diabo. Hoje, século 21, como tem lares de crentes sendo atacados pelo diabo. Porque o diabo vai atacar é o não crente? É? Não. Ele vai atacar o crente. O crente. O tempo todo, o diabo, ele não desiste. O diabo é perseverante. Você está numa crise, você ora,
Deus ouve e responde, tem vitória. Aí você se acomoda. Não pode se acomodar. E a nossa tendência é nos acomodar. Receber a bênção, aleluia. Glórias a Deus. Se prepare, porque vem outra crise. Irmãos, problema sempre existiu. E você não está isento de passar por eles. Nem eu. Nem eu. Todos nós teremos dificuldades em todas as áreas da nossa vida. Todos nós. Todo crente. Você não é o primeiro nem o último. Todo crente. No mundo todo. Diz a palavra que acabei de ler. E vou reler esse versículo 9 de Pedro 5. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimentos. O que você tem que fazer? Amar. Ame. Cuide. Eu mandei hoje no Facebook, você que tem um Face, eu tenho o seu Face, eu mandei uma oração, você viu? Uma reflexão eu não lembro do pastor, que ele fala sobre um versículo que nós conhecemos de cor. Primeira carta aos Tessalonicenses 5,17. Lembra, está lá escrito? Orai sem cessar. Orai continuamente. E nós não estamos orando. Aí vem as crises. E o diabo aproveita esse momento. Então, você que tem um Face, que eu mandei para alguns irmãos, você viu que mensagem? Que nós não estamos orando, não sabemos por que orar, como orar, não sabemos. Quer ver um exemplo aqui? Que eu vejo muito aqui no nosso meio, o irmão vai orar e no final diz assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Irmãos, está certo? Eu oro em nome de Jesus com perdão dos meus pecados. Não, irmãos, isso não está certo. Deus quer ouvir o teu pecado. Ele sabe que você pecou e qual é o pecado que você cometeu, mas Ele quer ouvir de você. Você é um pacote, não é assim? Senhor, me perdoe que hoje eu menti para minha irmã. Se eu me perdoe que passou mulher, eu cobicei aquela mulher. Dá o nome. Confessa o teu pecado para Deus. Não, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Irmão, isso é hipocrisia. Isso é querer permanecer no erro. Isso é querer permanecer no erro. Pastor, para com isso. Eu mostro para você na Bíblia. Não se faça isso, não faça isso. Diga para Deus, fala a verdade para Ele. Não minta para Deus. Não minta para Deus. Diga para Deus o seu pecado. Aonde você está falhando. Ame o seu irmão. Cuide um dos outros. Então, nós seremos uma igreja forte, irmãos. Uma igreja onde Satanás não vai ter lugar, irmãos. Porque a Bíblia fala, não dê lugar ao diabo. E eu e você damos lugar ao diabo constantemente. Constantemente. Em vez de dar lugar para Jesus, ao Espírito Santo, a gente dá lugar ao diabo. Mentindo, falando mal um do outro, calúnia. Não é assim? Que infelizmente acontece no nosso meio. E finalmente, o Senhor Jesus disse para Josué o seguinte, esse versículo de Josué 1:8, 1:9, muitos irmãos aqui têm esse versículo como base para a sua vida, e deve ter sempre, não somente esse, mas toda a palavra. Josué 1:9, Deus diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Mas primeiro, você tem que amar a Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Cuide um dos outros. Vocês devem estar lembrados e praticando. Eu fiz aqui um desafio para a igreja e para mim mesmo, para a gente adotar o irmão na fé. Vocês lembram disso? Você está levando isso a sério?
Você continua orando pelo seu irmão na fé, que você adotou? Você está ligando para ele toda semana? Ô, irmão Nivaldo, como é que você está? Como é que passou a semana? Está tudo bem com você, irmão Nivaldo? Você tem feito isso? Ô, irmão José, irmão Joaquim, ô, irmão, lembra-se que você é meu filho na fé? Estou orando por você, irmão. Você está com alguma carência? Você tem feito isso? Tem? Não tem, irmãos. Não temos. E depois nós declaramos de coração, né, de lábios, eu amo a Deus. Mentiroso. Como nós somos mentirosos, irmãos. Pastor, não diga isso. Deus conhece o seu coração. Porque se eu não amo meu irmão que eu vejo, não diz isso na palavra? Como eu posso amar isso que eu não vejo? Como? Então, irmãos, cuide um dos outros. Eu tenho um papel fundamental na vida desta igreja. Amar vocês, cuidar de vocês. Essa é a minha responsabilidade. Portanto, que eu tenho medo, muito medo, de estar aqui. Eu sei da minha responsabilidade. E como eu tenho falhado, os irmãos sabem disso. Como eu tenho falhado, mas eu preciso me corrigir. Eu não posso permanecer desta forma, porque eu vou prestar conta para com Deus das minhas falhas. Então, ame, cuide um do outro, meu irmão. Leve esse momento em que você adotou seu filho na fé, sério, leva a sério. Só então você alcançará as promessas de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. É quando você cuida do seu irmão. Para isso Deus nos salvou, para cuidar um do outro. Está no nosso boletim a frase: igreja é gente que precisa ser vista por gente que quer ver Deus na vida da gente. Igreja é gente, não é isso aqui não. Ó. Você viu que aqui estava um buraco, né? O gesso foi cerrado, era um pedaço, não ficou feio, né? Mas vai ser pintadinho, bonitinho, lixado, pintado. Não fica lindo? Tudo novinho, né? Som, a caixa nova, microfone sem fio, tem até agora um pontinho. Igreja é isso? Não. Igreja sou eu e você. É claro que faz bem estar num ambiente como esse, né? Do limpinho, bonitinho, né? Faz bem ao nosso físico, né? Nosso bem-estar. Faz bem em todo sentido. Agora a igreja não é isso aqui não. É você e eu. Então, irmão, nós temos responsabilidade um para com o outro. Cuide bem do seu irmão. Cuide bem do seu irmão. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: você e eu não estamos sozinhos. Aleluia. Deus se importa conosco. Então podemos depositar as nossas necessidades aos pés do Supremo Pastor. E eu encerro citando o versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E como é que Deus cuida de mim? Como Deus cuida de você? Usando você, meu irmão. Usando você. Eu cuido da igreja, ou melhor, Deus cuida de mim, eu cuido da igreja, a igreja cuida de mim, e nós somos abençoados. Lançando sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós, mas usando gente. Se dispõe, irmãos. Pastor, é a crise. A crise. Como que eu vou ajudar meu irmão que não tem nem para mim? Aí me perdoe, como você é um incrédulo. Me perdoe, irmãos. Se eu digo isso, como eu vou cuidar do meu irmão, sendo que não tem nem para mim?
como eu sou incrédulo. Eu não acredito no poder de Deus, do Deus dos impossíveis. A gente não canta ao Deus dos impossíveis, assim? Grandes coisas vão acontecer aqui. Mas usando você, usando a mim. Se não for assim, nós vamos continuar nessa mesmice. É isso. Entra semana, entra meses, sai meses, entra ano, sai ano, e nós continuamos assim. É isso que Deus quer para a sua igreja? Não, irmãos. Deus quer um povo vitorioso. Porque o nosso Deus é um Deus vitorioso. Mas um Deus submisso, um povo submisso a Deus. E cuidando um dos outros. Por que a igreja crescia em Atos capítulo 2? Você lembra lá? Onde começou? Eles tinham tudo em comum, não é assim? Se preocupavam um com o outro. Estavam sempre juntos, dividia o que tinham com o que não tinha. E todos tinham, não faltava nada. E o povo via isso. Nossa, esse povo é um povo diferente. Vamos se unir a eles. E Deus ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Aí eu pergunto, Deus mudou? Deus hoje não faz mais nada na igreja? Faz, irmão, mas usando você. Usando a mim. Então, olha, fique essa palavra no seu coração. Cuide do seu irmão. Liga para o seu irmão. Liga para o seu pastor. Pastor, como é que o senhor está? Estou orando pelo Senhor. Aí eu digo, irmão Giovana, olha, hoje só tem arroz e feijão. Pastor, espera um pouco que já alguém vai à sua residência. Aí você manda lá um galeto. Sabe o que é isso? Sabem? Um galeto. Aí a irmã Giovana liga para a irmã Margarida. Irmã Margarida, eu liguei para o pastor. Ele só tem arroz e feijão, mas eu já mandei lá um galeto. Ela manda uma dúzia de banana. É assim, irmãos, que Deus faz. Agora, você liga para mim, irmã Giovana. Como é que você está, pastor? Olha, eu estou bem, mas não estou bom. Eu estou bem, mas não tenho o que comer hoje. Pastor, conto com as minhas orações. Incrédula. Hipócrita. Essa diz a palavra. Você é um hipócrita. Sabe o que é isso? Hipócrita? Um ator, uma atriz. Transmite um papel, mas não vive aquilo. Então, meus irmãos, Deus abençoa a gente usando gente. Ame o seu irmão. Ontem eu fui na casa da irmã Rose, o irmão Moisés. Gente, como ela se sentiu tão feliz ali, irmã Maria. Quando eu fui lá visitar lá no hospital HMU, a princípio ela não me reconheceu. Aí depois, é o pastor. Ela ficou, tá doendo, pastor, meu dedo. Eu falei, calma, eu sei que a dor é terrível. Calma, irmã Maria. Tá doendo muito, pastor, estou aqui desde quinta-feira, ninguém vem aqui, os médicos, ninguém vem, tal. Calma. Vamos orar. Cadê mais a irmã? Está ali, né? Ela estava lá. Nós oramos, demos a palavra, ela deu uma aliviada. Aí depois chegou o Márcio. Está doendo meu dedo. Mas ela ficou feliz com a nossa presença. Eu não me recordo agora, mas tem um texto, não me recordo agora, que fala que o crente, ele leva saúde. Ele leva paz. Sabiam disso? Essa semana, alguém me ligou. Vou contar o que ela me contou. Ela estava com um fluxo hemorrágico. E eu liguei para ela. Ela me ligou. Conversamos à noite. De manhãzinha, ela me ligou de novo. Disse, olha, você não vai acreditar. Eu disse, eu não sou incrédulo, eu acredito. Não parou o fluxo hemorrágico? Parou. Jesus me curou. Aí na sua simplicidade, assim, olha, você me curou, disse, misericórdia. Eu não. Jesus. Mas assim que ele faz, ele usa a gente, irmãos. O que ele falou para o discípulo? Olha, vão 2 a 12, né? Expulsa o demônio, né? Assim, repreende o demônio, e por amor somos enfermos, os curarão. Para encerrar, o tempo já se esgotou.
Eu já falei aqui, irmãos, nesse pequeno grupo, aqui tem todos os dons espirituais, todos os dons, todos. Agora você está enterrando os seus talentos e dons. Aqui tem todos os dons espirituais que Jesus deu à igreja, mas nós não estamos usando, nós estamos retrocedendo. Ah, pastor, ir em hospital, eu não vou não. Ok, mas fica orando, sustenta os que vão lá visitar no hospital. Ah, pastor, eu ir lá na favela, pregar para os bandidos. O pastor Cláudio Duarte, assim que os bandidos ligam, vem aqui, pastor, vem nos abençoar aqui, ó. Vem aqui, pastor. E ele vai lá, pregar para os bandidos lá no Rio de Janeiro, no Morro do Macaco. Você vai? Portanto, queria dizer, olha, irmãos, eu passei mal. Um dia eu estava sofrendo um infarto, tendo um infarto, que de tanto pregar o evangelho, divida comigo. Eu estou sobrecarregado. Um fazendo demais e outro fazendo nada. E vão, façam discípulos, prega o meu evangelho, mas nós estamos de braços cruzados. Não estamos amando a Deus, nem o nosso próximo. Cuide, irmãos, cuide uns dos outros. Não coloque empecilhos. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, irmão. Deus quer usar essa igreja para fazer grandes coisas aqui, mas a gente não deixa Deus nos usar. A crise, o inimigo coloca medo, ansiedade, preocupação, incredulidade. Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu te agradeço, Pai, por esses momentos que nós separamos e consagramos para estar na Tua presença. Não que sairemos, Pai. Aonde eu for, o Senhor está comigo, porque o Senhor prometeu na sua palavra, eis que estou convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Pai, que eu busque a cada dia a comunhão com o Senhor, que eu busque, meu Pai, a cada dia me encher do teu Espírito Santo, Pai, para que eu receba autoridade para repreender Satanás, meu Deus, para que eu possa entrar na casa do valente, amarrar o valente e saquear os bens. Pai, que eu possa amar o meu próximo como a mim mesmo, porque o Senhor mesmo diz que esses são os 12 e maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Pai, eu tenho essa responsabilidade de cuidar do meu irmão, Senhor. Ó Deus, existe no nosso meio tantas pessoas necessitadas. Esse grupo que está aqui hoje, Pai, pessoas que estão desesperadas, estão carentes, precisando de um abraço, de uma oração, de ouvir uma palavra de esperança, e nós temos, Pai, estamos nos acovardando, estamos acomodados, não permitimos que Teu Espírito Santo nos use. Portanto, Pai, vivemos nesse momento de mesbices, de questionamento, de incredulidade. Ó Espírito Santo de Deus, desperta-nos, ó Pai, como diz na carta aos Efésios, levanta do que dormes dentre os mortos, e Cristo te iluminará, e Cristo te esclarecerá. Ó Pai, há tanta dúvida no nosso meio, nós estamos permitindo que o inimigo lance dúvida, lance incredulidade, lance ansiedade. Nós estamos dando lugar ao inimigo, e o Senhor fala: resistir o diabo pela fé, e ele fugirá de vós. Ó Deus, que esta igreja seja uma igreja vitoriosa, seja uma igreja corajosa, seja uma igreja que use a Tua palavra, para que Satanás não tenha nenhuma brecha na vida dessa igreja, meu Pai. Como foi hoje que orado e foi repreendido, meu Pai, nós sentimos aqui a Tua presença, o Teu poder, o Teu Espírito Santo visitando corações e mente nesta noite, fazendo com que alguém tome atitude e não dê lugar ao diabo. Use o Seu poder na sua casa para repreender Satanás. Não permita que o inimigo devore a sua família, coloque dúvidas, ciúmes, invejas, questionamento, intrigas. Pai, esse irmão tem poder dado pelo Senhor para repreender Satanás, no poder da oração. Senhor, levanta aqui lares de homens e mulheres compromissados com a Tua palavra, cheio do Teu Espírito Santo, para que possa usar o Teu poder e dizer: aqui não, Satanás, aqui quem habita é o Espírito Santo, aqui o comandante é Jesus, não é você. Ó Deus, que nesse mês de maio nós possamos colocar no nosso coração esse propósito de estar aqui nesse lugar, ou na nossa casa, onde quer que nós estejamos, buscando a Tua face, clamando pelos nós, pela nossa família, pelo nosso Brasil, pelos homens corruptos, meu Pai, que estão aí
detonando o nosso Brasil, roubando nossos bens, Senhor. Não permita isso, Pai. Usa a tua igreja para que possa fazer mudança nesse Brasil e no nosso meio, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos essas condições, nós temos esse poder dado pelo Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos incomoda, Pai. Não permita que nós venhamos nos acomodar, a cair na mermice, meu Deus, na pobreza, porque esta igreja, ela é rica, ela pertence ao Deus, dono do ouro e da prata, do Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Senhor, nos desperta, faz com que, ó Pai, nós não sejamos ouvintes esquecidos da Tua palavra. Ó Pai, que hoje que nós cantamos aqui, que nós sentimos aqui, que nós ouvimos aqui, nós possamos colocar em prática, Pai. Não chegar em casa agora, já esquecemos do que ouvimos. Senão, Pai, nós seremos fracassados, não seremos vitoriosos. Mas se nós ouvirmos a Tua palavra e praticarmos, tudo o que nós fizermos dá certo, Pai, porque o Senhor promete na sua palavra, e eu quero ser assim, Senhor, um homem praticante da tua palavra, não ter medo do inimigo, não ter medo das pessoas que vão me confrontar, não, Senhor, porque o que está em mim, o que está em nós, é muito mais forte do que está no mundo. O que está em nós é até o Espírito Santo, é o próprio Deus que habita no nosso coração. Ó Senhor, desperta o teu povo, meu Pai. Tira do nosso meio o espírito, meu Pai, de inveja, o espírito, Pai, de murmuração, o espírito de calúnia, meu Pai. Tira, Senhor, do nosso meio, que nós possamos dizer assim: não, Senhor, os meus lábios foram feitos, meu Pai, a minha boca foi feita pelo Senhor para proclamar o Teu Evangelho, o Teu poder. Usa, Senhor, os meus lábios, usa, Senhor, as minhas mãos, usa, Senhor, os meus pés, usa todo o meu ser para abençoar o meu irmão, para cuidar do meu irmão, Senhor. Ó Deus, a começar por mim, Pai. Tira-me, Senhor, deste momento de incomodação. Ó Pai, arranca de mim, Senhor, esse espírito, meu Pai, de murmuração. Eu não quero ser um murmurador, mas sim um praticante da Tua palavra, um homem usado pelo Senhor, Pai. Senhor, me capacita a cada dia, me capacita, meu Pai. Faz com que eu tome uma atitude a partir de hoje, durante esse mês de maio e durante toda a minha vida, ser um homem que leia a Tua palavra, que prega a Tua palavra, mas que viva a Tua palavra, amando o meu irmão, cuidando do meu irmão e cuidando da Tua igreja, Pai. Pois é em nome de Jesus, meu Pai, que eu digo ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero ser o mesmo, eu quero ser diferente, para fazer história aqui nessa comunidade, nesse bairro, nessa cidade. Em nome de Jesus, meu Pai, é que eu oro e te agradeço, porque eu creio, meu Pai, no Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém.